Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Galhardo muda de ideia e pode pintar no Mengão. Português crava Carvalhal como possível técnico do Flamengo. Landim já pensa em substituto de Marcos Braz. Jogadores cobram a diretoria por Sampaoli. Reação de Sampaoli depois da reunião com Landim. E jogador do Flamengo sofre racismo em Portugal. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal, não é um canal independente do Benfica, nem do Sport, nem do Porto. É o canal do Flamengo, é o canal Flamenguista em Portugal, para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Se você quiser saber notícias do Mengão provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo e se inscreva no canal. Meus amigos, vou começar com uma notícia muito triste, né? E uma notícia proveniente aqui de Portugal. Obviamente, idiotas existem em todo lugar do mundo e não é diferente aqui em Portugal, como existem no Brasil e em outros países, né? O nosso zagueirão Otávio, que está no Famalicão, né, foi num jogo do Campeonato Português ofendido com injúrias racistas. É isso mesmo, meus amigos. Preto de meme, macaco de C, Otávio denuncia insultos racistas nas redes sociais após jogo com o Sport. O defesa brasileiro do Famalicão exibiu várias imagens dos insultos que recebeu na sua página do Instagram, após o encontro em Alvalade, frente ao Sport, onde travou um duelo mais aceso com Goióqueres. Começou a ser uma marcação quase ocasional, tornou-se depois de um duelo acesso sobretudo na primeira parte. Durante o Sport em Famalicão, encontro a contar pela terceira jornada da Primeira Liga no estádio José Alvalade, Otávio e Goiqueres travaram vários lances mais físicos, sendo que um deles, os jogadores do conjunto Minhoto, ficaram mesmo a pedir um cartão vermelho ao avançado sueco dos Leões, que ficou com amarelo. Com isso, o defesa brasileiro passou a ser assoviado sempre que tocava na bola até o final do jogo, que teve uma vitória dos lisboetas com o golo de Paulinho, a saltar mais alto na área do que Otávio. O pior para o jogador que chegou em 2022-23 por cedência do Flamengo viria depois. Um dia e meio depois da partida em Alvalade, o brasileiro de 21 anos denunciou através de uma publicação no Instagram uma série de mensagens e insultos racistas que recebeu na partida após o jogo. Preto de M, macaco de C, volta para tua terra. A propósito, Otávio escreveu um texto a explicar e coordenar toda a situação. Essa não é luta só minha, é uma luta de todos e não abro mão. Meus amigos, sinceramente, eu tenho nojo de racistas. Nojo. E aí, infelizmente, aqui em Portugal, né, como em todas as partes do mundo, existem idiotas, né? Existem pessoas acéfalas, existem pessoas que não merecem a menor consideração e nem de serem tratadas como humanos, que são os racistas. Então, fica aqui a minha nota de repúdio aí e meu total apoio ao zagueirão Otávio, né? E toda a minha solidariedade a ele contra esses idiotas, meus amigos. Mas vamos lá, galera, vamos falar muito de Mengão hoje e a gente está em crise, né? Não dá para evitar permanência de Sampaoli, diretoria. Ontem teve festa do Gabigol com protesto, né? E aí, meus amigos, todo mundo noticiou ontem que ontem o Rodolfo Landim foi até o Ninho do Urubu e teve uma reunião privada com o treinador. É isso mesmo.
teve uma reunião privada com o treinador. E o Eric Faria traz aqui um pouco do que foi, qual foi a reação, óbvio, o teor da reunião ninguém sabe, mas conseguiram acompanhar o que aconteceu com o Sampaoli depois. Ele foi hoje de manhã, 29, no Ninho do Urubu. Não é comum ele ir aos treinamentos, falando do Landim. Ele vai pontualmente. Fez uma reunião de portas fechadas com o Sampaoli. Ele achou que era o momento de ir. O Sampaoli é uma escolha do Landim. E não é uma escolha de agora. Ele sempre disse que o Sampaoli esteve no radar. O Landim, por se tratar de uma aposta dele e acreditar no treinador, está fazendo de tudo para que o trabalho termine o ano, disse o Eric Faria. Quer dizer, sofrimento até o final do ano. Quem esteve no Ninho do Urubu disse que o Sampaoli saiu mais leve com o Landim e o treinamento foi melhor. O Sampaoli estava mais à vontade depois da conversa. Me parece que foi uma reunião para respaldar o trabalho do Sampaoli. Aí, meus amigos, está aí, né? O Landim realmente quer brincar com o Flamengo, né? Mantendo aí o treinador, que todo mundo sabe, até os mais adeptos aí do Sampaoli. Não existe no jornalismo esportivo, nos influencers do Flamengo, ninguém que queira continuar, mas o Rodolfo Landim se acha o dono do Flamengo, né? Como diz aí, ou como diz a curtida do Gabigol, para fazer protesto quando a festa do Gabigol, e eu não estou entrando no mérito se eu acho que deveria entrar, ter a festa ou não, aparece. Agora, para protestar contra o Landim, geralmente, né, muito pouco se faz, né? E aí, meus amigos, o que está acontecendo no Ninho do Urubu é que os jogadores vão à diretoria questionar o futuro do Sampaoli no Flamengo. E é isso mesmo, meus amigos. Os atletas já começam a questionar a diretoria, a continuidade do Sampaoli. Agora a pressão está crescendo na reta final da temporada. A conversa dos atletas com a diretoria foi no sentido de entender o planejamento do clube. Isso porque, oficialmente, o presidente Rodolfo Landim garante que Jorge Jesus... Olha o ato falha, hein? Jorge Sampaoli não será demitido. Porém, na cúpula de futebol já existem questionamentos à sua posição. Entre os jogadores, o técnico divide opiniões, sobretudo após o episódio de agressão de Pablo Fernandes, ex-preparador físico do Fla. Pelo Flamengo, Sampaoli tem 34... Aí, enfim, né, os jogadores começam a questionar de certa forma ali, e eles querem saber qual é o planejamento do Rodolfo Landim até o final do ano, né, meus amigos? Então, é isso aí que pode acontecer. E parece que o Rodolfo Landim, apesar de garantir a permanência do Sampaoli, já começa a pensar num novo diretor de futebol ou vice-presidente de futebol para o Flamengo. Racha com Gabigol faz Braz aumentar desgaste no Flamengo e novo executivo entra em pauta. Rompimento influencia a perda de comando junto ao elenco. A ruptura que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não consegue conter, além do técnico Jorge Sampaoli, foi entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o atacante Gabigol. A discussão entre o jogador e o dirigente em junho descambou para o fim do diálogo aberto que vinha desde 2019 e também influencia na perda do comando no vestiário. Nesse cenário, a diretoria rubro-negra já considera a chegada de um novo executivo para participar de forma mais efetiva de um processo de reformulação previsto para o fim da temporada. A saída de Braz, ou não, antes do fim do mandato de Landim no ano que vem, também tem sido debatida. O vice de futebol tem passado por um desgaste gradativo, entre fases ruins e outras menos piores que culminam ao fim da relação com o principal jogador do elenco. Era através de Gabigol e seus pares no plantel que o dirigente tinha mais entrada no grupo de jogadores. A relação com as lideranças não é a mesma e há divisão clara no grupo que dificulta esse processo e requer, segundo impressões internas, a chegada de novas vozes de comando, tanto entre os jogadores como principalmente de um executivo profissional. Hoje, Braz já não consegue mais influenciar e ser figura de poder no vestiário. Os profissionais Bruno Spindel e Fabinho, diretor e gerente de futebol, acabam como aliados do vice de futebol apenas,
sem autonomia nem perfil para cobrança de novos comportamentos entre os jogadores. A promoção de Gabigol à camisa 10 e capitão, feita pelo presidente Rodolfo Landim, tinha a intenção justamente de aumentar a influência da direção na condução do vestiário, mas esse processo se deteriorou e o atacante não conseguia ser um exemplo de liderança dentro e fora do clube. Meus amigos, situação realmente bastante delicada, que faz com que a gente cada dia mais perca a esperança de ver um Flamengo campeão, um Flamengo, né? É impressionante como a falta de comando do Rodolfo Landim, a falta de ideia como lidar com pessoas, a falta de ideia do que é o futebol faz com que o Flamengo se deteriore a olhos nus todo dia, trazendo aí a gente uma situação de quase impotência em relação a esse péssimo momento do Flamengo. Meus amigos, um português crava que Carlos Carvalhal está entre as principais opções de assumir o Flamengo. Né? Jornal Português, né? Carlos Carvalhal está entre as principais opções para assumir o clube de regatas do Flamengo na próxima época. Jorge Sampaoli não vai ficar no clube e o técnico português é visto como escolha prioritária do Mengão. Carlos Carvalhal está no topo das preferências do Flamengo para assumir a equipa na próxima temporada. Segundo o comentador do Bola na Rede TV, Luiz Pinto Coelho, no podcast Lei do Mercado, a estrutura do clube brasileiro é apreciadora das qualidades do treinador português e pode avançar para a contratação do técnico mais perto do final deste ano civil. Carlos Carvalhal é um antigo namoro do Flamengo e pode assinar a custo zero, uma vez que se encontra sem clube depois de ter deixado o Celta de Vigo na época passada. Confirma-se, seria a primeira experiência de Carlos Carvalhal no Brasil, depois de já ter treinado na Grécia, Espanha, Inglaterra, Emirados Árabes Unidos e Turquia. Então, tá aí, meus amigos. Dizem aí, né, um podcast aqui em Portugal, foi dito que Carlos Carvalhal poderia ser técnico do Flamengo. Eu queria dizer para vocês, né? Hoje eu acho uma péssima escolha, é a minha opinião, eu quero a sua opinião aqui. Primeiro, Carlos Carvalhal, meus amigos, é um treinador de clubes que não estão na ponta da tabela, né? O trabalho do Braga dele aqui eu acompanhei de forma muito próxima, né? Não estou dizendo que ele é um mau treinador, absolutamente. Só que eu acho que ele não tem o tamanho do Flamengo, do que o Flamengo realmente precisa. Outra coisa, treinador do estilo posicional. É sim, meus amigos. Carlos Carvalhal é adepto do jogo posicional. Mais um treinador contratado ao Flamengo que joga no estilo posicional. No time do Braga se via bem isso, a não ser que no Celta de Vigo tenha mudado. Ele é um cara de boas relações, apesar de ter problemas com alguns jogadores em algumas passagens deles, mas é um cara mais polido, um cara que sabe conversar melhor. Mas, a minha opinião, acho que seria mais um erro da diretoria, um treinador que não está nas primeiras prateleiras de Portugal. Né? Carlos Carvalhal, se você for comparar a nível de prateleira, ele está abaixo do Vitor Pereira, por exemplo. O Carlos Carvalhal, se você comparar o nível de prateleira, eu sempre diz Jorge Jesus muito acima, Leonardo Jardim, outros treinadores. O Vitor Pereira ele está numa prateleira acima em termos de conquistas aqui em Portugal do que o Carlos Carvalhal. Então, meus amigos, sinceramente, eu acho que a galera fica muito carente de nomes diferentes e acabam apoiando certas ideias. Para mim, sinceramente, né? Hoje, lá quando foi substituir Jorge Jesus, se acompanhava a forma de jogar do Flamengo, né? Portugal via todos os jogos do Flamengo. Agora, meus amigos, depois desse tempo todo, eu sou radicalmente contra. Mas eu quero saber a sua opinião, porque é muito importante aqui nos nossos vídeos. Outro nome que o Bola VIP traz numa matéria hoje é o do Galhardo, meus amigos. Diz a matéria do Bola VIP, Galhardo muda de ideia. Aceita treinar no Flamengo e faz o único pedido para desembarcar no Rio de Janeiro. Né? O Flamengo vai passar por uma reformulação pensando na próxima temporada. Jorge Sampaoli
não vai permanecer no clube carioca, mesmo eventualmente ganhando a Copa do Brasil. O seu trabalho é inconsistente, ele praticamente implodiu o vestiário e não existe confiança entre os jogadores. A maioria aprecia as ideias e tampouco as decisões do comandante. É a mais é, é mais uma escolha errada da diretoria, mas dessa vez Rodolfo Landim pode ser considerado o maior culpado. O presidente tem grande apreço pelo argentino, aliás, foi ele o grande entusiasta da sua contratação e sobrou até para Jorge Jesus quando o técnico fechou com o clube. Landim cutucou o JJJ após as especulações sobre o seu retorno. Para você ver o quanto totalmente fora da realidade é o nosso presidente. Visando 2024, o Flamengo analisa técnicos que podem mudar a cara do time e colocar o CRF naquele patamar de grandes conquistas. A reportagem do Fla Web trouxe uma exclusiva revelando que Marcelo Galhardo, ex-River, já aceita trabalhar no Brasil, por ser o Flamengo, e houve uma mudança de ideia. Antes, Galhardo queria algo em torno de 54 milhões de reais por ano, cerca de 4,5 milhões por mês, para topar o desafio de trabalhar no futebol brasileiro. Agora o argentino já baixou a pedida para 48 milhões por temporada, ou seja, 4 milhões de reais por mês. O treinador também quer as chaves do CT para mandar em tudo ligado ao futebol. A bola da vez está com o Flamengo para fazer esse investimento e finalmente trazer um técnico acima da média. Meus amigos, primeiro assim, né, eu, com todo respeito à galera do Bola VIP, como é que sabe que ele baixou de 4,5 por mês, 4 milhões e meio por mês, para 4 milhões por mês? Será o técnico, se realmente acontecer, mais bem pago de toda a história do Flamengo. É outro nome que eu não gosto, sinceramente. Galhardo teve praticamente um clube só na sua carreira, que foi o River Plate, né? Ele trabalhou no Nacional do Uruguai um pouco tempo também, e tem ideias muito próprias de futebol, né? E, de novo, tem tentado aí, ao longo de quase 2 anos, tentar se recolocar na Europa e ninguém quer. E ninguém quer. Então, assim, o Flamengo tem que montar, acima de tudo, na minha opinião, um projeto de futebol com profissionais que realmente saibam escolher treinador e não que fiquem tentando acertar nomes aí, de certa forma, com certa notoriedade, para tentar se esconder atrás da escolha. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários se você gostaria de Galhardo vestindo o manto sagrado rubro-negro. Vou pedir para que você se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.